Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação, nosso encontro diário com a Palavra de Deus, que tem força de transformação da nossa vida, é força de libertação, é força de salvação. Hoje, especialmente, por meio do trecho do Evangelho que nós ouviremos, nós receberemos o envio do Senhor para anunciar a mensagem do Evangelho. Por isso vamos, meu irmão e minha irmã, com o coração aberto, permitir que esta palavra boa que Deus dirige ao nosso coração possa crescer, possa frutificar, que sejamos animados na nossa fé, na nossa esperança, que o nosso coração seja abrasado pelo amor de Deus ao escutar a sua palavra. Por isso, escutemos com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este trecho do Evangelho de Marcos que nós terminamos de ouvir, ele é muito importante. Esta proclamação que nós escutamos do mandato missionário de Jesus no Evangelho de Marcos acontece logo após a sua aparição aos discípulos como ressuscitado. E aqui, Jesus faz a transferência da sua missão para a igreja. Ele conclui a sua missão com a sua morte e a sua ressurreição. E agora inicia a missão da igreja, a missão de cada um de nós, realizar as mesmas coisas que Jesus realizava, ser um prolongamento da missão de Jesus no mundo de hoje. Este trecho do Evangelho ele é lido numa celebração litúrgica muito importante na igreja. É a festa da conversão do apóstolo Paulo. Como nós sabemos, um grande missionário do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, Paulo, antes da sua conversão, era um judeu convicto, perseguia cristãos e, inclusive, como diz a própria Escritura, chegava a assistir o martírio dos cristãos. No entanto, pelo seu encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco, Paulo fez uma mudança de vida. De perseguidor de cristão, se tornou um grande missionário do Evangelho de Jesus Cristo. Foi o que mais viajou para anunciar o Evangelho de Jesus. É nesse contexto que nós ouvimos esse trecho do Evangelho. O Evangelho começa justamente falando deste mandato missionário do ressuscitado aos seus discípulos. Ide por todo o mundo. O mandato de Jesus é para que a mensagem do Evangelho alcance todos os corações. Ninguém deve ficar excluído do mandato missionário. O Evangelho é destinado a todas as pessoas. Toda a humanidade é a destinatária do Evangelho. Portanto, não somente um grupo de privilegiados, não somente uma nação, mas toda a humanidade, toda criatura é destinatária do Evangelho de Jesus Cristo. Proclamai o Evangelho. É importante a gente recordar, o Evangelho que diz aqui não é um livro, o Evangelho que diz esse trecho de Marcos é o próprio Cristo, é uma pessoa. É Ele que deve ser anunciado. E é justamente o encontro com Cristo que modifica a vida das pessoas.
Hoje, este mesmo mandato missionário é dirigido a cada um de nós. Ide a todo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. A Igreja precisa continuar esta missão hoje no mundo. E a Igreja sou eu e a Igreja é você. Por isso, meu irmão e minha irmã, ao ouvir esta expressão, deixemos que o nosso coração, mais uma vez, sinta chamado, interpelado, sinta o ardor do chamado de Cristo para que caminhemos sempre em direção às pessoas para proclamar o seu Evangelho. E continua o trecho que nós ouvimos: aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Aqui nós temos um ensinamento importante. A salvação e a condenação não dependem simplesmente de Deus. Aliás, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, por isso que o Evangelho deve ser anunciado a todos. No entanto, cada pessoa precisa dar consentimento a esta mensagem de salvação. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, está condenado. Portanto, a salvação ou a condenação depende da nossa adesão de fé. E o Evangelho diz mais, o Evangelho apresenta quais são os sinais concretos daqueles que creem. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios. Demônios, como nós sabemos, na Bíblia representa a força do mal. Portanto, quem é mandado em nome de Jesus tem esta força de expulsar os demônios, isto é, de excluir o mal. Não é possível conviver no mesmo espaço o Evangelho de Jesus Cristo e o mal. Portanto, na comunidade onde existem os cristãos, não pode haver espaço para o mal, para o demônio. Falarão em novas línguas, é a língua do amor, onde as pessoas, mesmo não se conhecendo, mas elas se compreendem, porque falam esta linguagem nova, a linguagem do amor, a linguagem do perdão, da reconciliação. É esta linguagem que é compreensível a toda a humanidade. E continua o Evangelho: pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Aqui a gente precisa, para compreender o que Jesus está querendo dizer neste Evangelho, nos abrir para a imagem simbólica. É claro que nós não vamos, literalmente, pegar em serpentes sem nenhum cuidado e muito menos tomar o veneno mortífero. Mas isso é para dizer que a missão de um discípulo, de um missionário, sempre está exposta diante do mal do mundo, de realidades envenenadas. Mas mesmo assim, um missionário de Jesus é protegido pela força do seu Evangelho. Por isso não deve temer, não deve ter medo, deve ir sempre, porque o ardor para anunciar o Evangelho é maior do que a ameaça do mal deste mundo. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Curar é a missão de quem é enviado por Jesus Cristo. Portanto, aquilo que Jesus realizava é o que os seus discípulos, é o que a igreja, é o que a comunidade, é o que cada um de nós precisa também realizar. Acolher as pessoas, dizer-lhes palavras e gestos que curam, que libertam, que animam, que encorajam. Como nós estamos assumindo a nossa missão hoje? Olhemos, meu irmão e minha irmã, sobretudo para o exemplo do apóstolo Paulo, que nós celebramos no dia de hoje e que este trecho do Evangelho ilumina a sua festa. Permitamos que o encontro com Jesus ressuscitado nos ajude a fazer um processo contínuo de conversão, para que sejamos verdadeiros missionários, anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Anunciar sempre o Evangelho, não só com palavras, mas, sobretudo, por meio do nosso testemunho de vida.
Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Em atitude de oração, nós queremos neste momento nos dirigir ao Divino Pai Eterno com o coração interpelado por este mandato, por este imperativo de Jesus. Ide, dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, no dia de hoje te pedimos que pelo Teu Espírito tenhamos sempre o ardor missionário, que saibamos acolher este imperativo de Jesus para ir em todo o mundo e proclamar a boa notícia. Te pedimos, Pai Eterno, a coragem necessária para sermos sempre missionários do Evangelho de Teu Filho Jesus. Que nenhuma ameaça deste mundo, Pai Eterno, nos impeça de anunciar o Teu Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.